Mas para pensar a loucura que é você deixar um alface apodrecendo na prateleira do mercado, esperando alguém comprar aquilo. Pô, isso é desperdício, cara. Né? Então, se você já consegue dimensionar qual é o teu consumo, né? Ah, eu como alface, cebola, tomate, você sabe quanto é isso por semana. Eu consigo, através de uma análise preditiva, já avisar o produtor o quanto ele precisa produzir para atender aquela demanda. Então ele não produz a mais, eu já sei quando eu preciso te entregar, então o produtor também colhe no momento certo para chegar fresquinho na casa do cliente final. Então, essa possibilidade de você trazer tecnologia, análise de dados, reduzir esse custo logístico, também traz eficiência para o modelo. Entendi. Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. Alimentação orgânica é saudável. O desafio é fazer isso chegar para o mundo inteiro. Então, falando em soluções, aqui vai uma ideia. Empréstimo coletivo. Essa é uma solução de financiamento capitaneada por organizações e instituições como a Citaui, Finanças do Bem, para financiar negócios como a Orgânicos Inbox. Isso mostra, na verdade, que consumidores e investidores, no final das contas, são as mesmas pessoas. E são esses os ingredientes que constroem comunidades, ao mesmo tempo gerando impactos para o bolso, para a saúde e para o mundo. Por esse motivo, eu tenho o grande prazer de apresentar 3 pessoas nessa conversa. A primeira delas é a Ana Beatriz Vilela, que nos ouve aqui em modo online, em Tal Investimento Innovations Technologies. Ela é coordenadora de investimento de impacto da Citaui. E aqui presencialmente eu estou com o Bruno Girardi, que é Head de Investimento de Impacto na Citaui, e o Felipe Aguiar, que é cofundador e CFO na Orgânicos Inbox. Muito obrigado por estarem aqui hoje à noite, nessa sexta-feira de frio em São Paulo. É um prazer. Fico muito feliz de estar aqui também. Valeu. Prazer, gente. Bom, então essa conversa... deixa eu colocar de volta aqui. Bom, começar pelo começo então. A ideia dessa conversa é a gente tentar vincular 2 coisas, que são aparentemente distintas. A alimentação das pessoas e o investimento. E mostrar que aquela pessoa que consome um alimento também é um investidor de uma empresa como a Orgânicos Inbox e tudo, no final das contas, se conversa. Então, eu gosto sempre de começar com contextos. Então, separar essa conversa por contexto da Orgânicos Inbox e depois sobre a Citaui. Então, pensando em Orgânicos Inbox, em primeiro lugar, o que é um alimento orgânico? Sabe, a gente vai no supermercado, a gente vê lá orgânico, a gente sabe essa noção comum de que um orgânico é um alimento sem toxinas, sem agrotóxicos e tal. Essa é a visão, digamos, mais abrangente de um leigo sobre o assunto. Mas se você puder falar mais sobre o que é um orgânico, questão de tempo de cultivo, questão da logística, um panorama sobre alimentação, sobre o alimento orgânico, se puder, por favor. Claro. A definição não é muito diferente disso que você falou, Então, existem alguns princípios como não uso de substâncias químicas na produção. Então, isso garante que a substância química no cultivo tradicional ela pode ser usada como um pesticida ou mesmo para acelerar o desenvolvimento do produto, Então, garante que primeiro não tem esse tipo de substância que, sendo usado de forma incorreta, o que é muito comum, já é provado, e tem dados da Fiocruz, tem dados de várias organizações de saúde que associam o consumo dos agrotóxicos à intoxicação. Isso pode vir de forma aguda, como, por exemplo, afeta a saúde dos trabalhadores rurais, quanto intoxicações crônicas, assim, doenças que vão até o câncer, ou neurológicas ou psicossomáticas. Então, pelo o consumo em pequenas quantidades ao longo de décadas, Então, é para a gente se preocupar com a nossa alimentação. Mas, além disso, o produto orgânico também garante que estão sendo respeitadas legislações trabalhistas, por exemplo, que nem isso é óbvio,
na realidade rural que a gente tem hoje no Brasil. Então, garante também relações justas de trabalho, um cultivo sem o uso de agrotóxicos. E só para ser fiel à definição aqui, no Brasil, a regulamentação é feita pelo Ministério da Agricultura, e para você se auto-intitular orgânico no Brasil, você precisa ter a certificação, né? O Ministério da Agricultura, o MAPA, licencia certificadoras, existem algumas hoje no Brasil, e são elas que fazem a auditoria de produtores, distribuidores e outros participantes desse mercado para garantir a rastreabilidade desse produto e garantir a procedência e as melhores práticas. Quais alimentos podem ser orgânicos? Qualquer alimento que venha da terra ou tem algum outro tipo de... O que constitui, o que configura um alimento orgânico? Tem o ovo orgânico, vem da galinha, mas qual que é essa rede de orgânicos? Exato. Eu vou separar em duas categorias, né? Hortifruti granjeiros, in natura, a granel, então todos esses, né? Frutas, legumes, verduras, ovos, cogumelos, todos esses, que aí depende exclusivamente da prática agrícola, mas hoje já tem uma gama muito grande de produtos industrializados também que são orgânicos, né? Que vão desde snacks, biscoitinhos, arroz, grãos, laticínios, cafés. Então tem uma gama bem grande de produtos industrializados, e aí para a indústria tem uma outra regulamentação que você tem que ter acima de 95% dos ingredientes sendo orgânicos certificados para o insumo da indústria. Tá. E eu vi no site da Orgânicos Inbox, tem lá que a missão é aproximar o pequeno produtor dos centros urbanos, né? Qual que é a diferença entre um pequeno produtor e um grande produtor? Boa, essa é uma excelente pergunta. A maioria dos pequenos produtores é o que a gente chama de agricultura familiar, né? Então, muitas vezes, é a própria família que trabalha ali, não tem tantos funcionários, uma unidade de produção menos profissionalizada, né? Você está falando de uma área também de produção menor, diferente um grande produtor seria caracterizado muitas vezes como um latifundiário, né? Monocultura. Então... Existem monocultura, grandes produtores dedicados à produção orgânica? Existe esse perfil de produção também, mas a produção orgânica hoje é majoritariamente de pequenos produtores. Por uma questão de custo ou por uma questão de... Porque eu penso em grande produção, penso aqueles campos sem fins de soja transgênica, assim, né? Assim, eu fiquei, será que teria um desse, só que só de orgânicos, né? É difícil, até existe um grande debate dentro do universo orgânico também, criticismo em relação a isso. Existe uma corrente do agroecológico, que é um pouco diferente, também não usa os agrotóxicos, mas é um pessoal que também advoga contra toda essa burocracia que eu falei que precisa da certificação orgânica para ser chamado de orgânico e tudo mais. Mas me perdi. Onde eu sou um grande produtor orgânico. Sim, se existe o latifúndio. Latifúndio. Exato. Então, sob o sistema agroecológico, que está muito ligado ali também ao orgânico, é até difícil, né, você fazer, porque para você não usar o agrotóxico, você precisa de técnicas de manejo que envolvem rotação de culturas, ter diferentes tipos de culturas convivendo dentro de um mesmo sistema. Então, isso dificulta você fazer um negócio de monocultura em grande escala, porque um mesmo tipo de planta só puxa um tipo de substância do solo. Você precisa ter um pouco de compensação
dentro entendi. desse sistema orgânico, Cabe né? mais no modelo tipo de agrofloresta, então, um cultivo Exato, orgânico, exato. porque O aí... agroflorestal vai nessa linha, né? Me esqueci o termo agora, mas lembrei, consórcios de dinâmica entre tipos de plantas diferentes que precisam estar ali porque uma gera o insumo da outra e isso vai encaixando aquele ecossistema. Entendi. Então é um pouco essa lógica que precisa para você rodar uma produção orgânica com um bom nível de produtividade e isso por si só já impede que seja uma monocultura. Monocultura. E por que isso chamou a atenção da Citauri? Como é que faz agora? Vou eu? É você? Vou falar aqui um pouquinho, aí você vai me complementando. Pode ser? Pode ser. Na realidade, a relação que a gente tem com orgânicos, ela já é até antiga, né? Antes dessa rodada que a gente está com ela aberta no momento, eles já estavam na nossa carteira, objeto de uma rodada anterior. E o que a Citauri busca, na realidade, eu acho que até com uma certa simplicidade aqui, são organizações que trazem tanto um retorno econômico para os investidores, a gente não quer deixar isso de lado nunca, mas também tem um impacto social e ambiental como centro, o objetivo da sua atividade. Então, aqui na Orgânicos é muito fácil já identificar alguns, né? A questão de saúde do consumidor final, mas também a geração de renda para o produtor e a qualidade de vida do produtor agrícola também. Então, de certa forma, ela concentra esses pilares, tanto do impacto, está muito presente no seu projeto, quanto o retorno financeiro também. E a Orgânicos, especificamente, é uma organização... Na verdade, nossa carteira ela é muito heterogênea, tá? A gente tem organizações sem fins lucrativos, tem cooperativas e tem organizações com fins lucrativos, que é o caso da Orgânicos. E é um caso muito interessante que a gente observou, que é uma organização que cresceu muito, ela estava só no Rio antes, agora já está em São Paulo também, já passou por essa expansão. Entre a primeira rodada e essa segunda rodada, captou também equity com investidores. Então, é muito interessante a citar e participar do processo de crescimento e amadurecimento de várias organizações, como é o caso aqui da Orgânicos. Essa primeira rodada, qual era o tamanho, em que estágio que estava a Orgânicos? Nessa primeira rodada que vocês fizeram. Que eu vi que levantaram 645 mil com 90 investidores, né? Isso lá atrás. Uhum. E agora tem essa nova rodada, mas em que momento, nesse primeiro momento, qual era o momento da Orgânicos lá atrás? Acho que você pode falar até melhor como é que vocês estavam, né? Uhum. Pensando assim, em termos de... Eu imagino que a filosofia é a mesma, imagino que a missão é a mesma, assim, mas pensando no que evoluiu desde então, o que evoluiu a profissionalização, mas também esse aumento de demanda, imagino que os desafios cresceram de relacionamento, de logística, de... Como é que é o antes e o agora, nessa primeira rodada e agora? O propósito se mantém fiel ali ao norte, mas eu acho que o estágio de maturidade da empresa era bem diferente, né? A gente tinha 10 colaboradores, 20% do tamanho que a gente tem hoje, e quando a gente captou, a intenção era conseguir estruturar um pouco melhor o produto digital, né? Então, tinha uma intenção de expansão comercial, mas a gente entendia que precisava acertar o site, a experiência do cliente, o back-office ali por trás. Então, muito do foco estava voltado para isso. De fato, sim, isso conseguiu ser realizado, né? Então, o que eu vejo bastante diferente em comparação àquela época é como a gente está melhor estruturado, né? Tanto em termos de organizacionais quanto de tecnologia. Agora, o que aconteceu logo depois da rodada, que foi no final de 2019, foi que assim que esse recurso entrou, veio a pandemia, né? Então, a gente também teve um timing onde, quando todo o delivery bombou muito, né? Pelo momento, né? de necessidade, né? E a gente ficou até por breves instantes assim meio estarrecido, né? Com o que fazer, né? Diante disso.
Mas no momento de necessidade ficou claro que o propósito de levar o alimento é ainda mais importante, né? Claro. Então a gente acabou usando muito desse recurso para conseguir estruturar, para atender essa demanda enorme que veio pós-pandemia, né? Então, só para te dar uma noção, a gente em 3 semanas quadruplicou o número de pedidos da plataforma, né? Então, isso foi realmente um catalisador assim do crescimento. E quando a gente pensa em alimentação orgânica, qual que é o share aí do orgânico e não orgânico nos grandes centros? Quanta gente come comida orgânica? Pensando na população. Porque assim, você falou, vocês estão no Rio, São Paulo, mas assim, pouca, assim, principalmente o pessoal de poder aquisitivo menor, normalmente, até por uma questão de custo na gôndola e tal, o orgânico é sempre aquilo que adoraria comer, mas tem a dificuldade financeira, que eu sei que é uma questão que vocês resolvem com o modelo de negócio, mas eu estou pensando mais ainda no macro, assim, quanto que a gente come de comida orgânica, vis-à-vis não orgânico? Essa é uma excelente pergunta. Vou tentar te responder com dados oficiais, né? Porque achismo é difícil. Mas existe uma carência de dados, tá? No setor, né? O que existe de dado oficial hoje é da Associação Nacional de Produção de Orgânicos, que faz uma pesquisa do panorama do consumo orgânico no Brasil. Essa pesquisa já existe há 3 anos, então é recente, né? Mas coloca ali um 20% da população consumindo orgânicos. Tem níveis de... 20%. Né, 20% da população. Tem níveis de, né, o que é consumir orgânicos. Pelo menos uma vez por semana, 3 vezes por semana. Ou quais alimentos, né? Quais alimentos. Mas quando você coloca isso em termos de volume de alimento consumido, aí eu acho que vale muito o dado de faturamento, segmento, versus a indústria alimentícia. Eu acompanho esses dados para estimar tamanho de mercado e tudo mais, né? E quando você coloca o faturamento de orgânico sobre a indústria de alimentos, você chega a 1% do alimento no Brasil sendo orgânico, né? Se você compara isso, por exemplo, com dados de mercados mais maduros, como Estados Unidos e Europa, esse percentual chega a 7%, 8%, né? Para hortifruti chega até 20%. Então, tem categorias de alimentos onde a preferência pelo orgânico é maior. Mas o que eu acho interessante aqui é dizer que no Brasil isso vem crescendo a 30% ao ano, e você vê que a gente ainda está bastante atrás de mercados mais maduros, né? Então, eu acho que ainda tem muito espaço e eu vejo que a gente está realmente numa eminência, né? De conscientização, de cada vez as pessoas estarem mais preocupadas com isso. Então, eu acho que a gente rapidamente vai aumentar esses percentuais também. Legal, ainda mais um país das dimensões do Brasil, que tem tanta terra, tanto espaço para produzir mais alimento orgânico. Você falou de conscientização, então acho que isso dá um gancho legal para o que a gente vai falar de empréstimos coletivos, porque é o mesmo movimento de conscientização que está levando pessoas hoje a investirem e se envolverem com seus respectivos investimentos. Então, fazer um empréstimo coletivo para entrar numa empresa, ou um equity, enfim, mas no caso um empréstimo coletivo, que eu conheço no modelo de negócio da empresa, né? Eu estou acompanhando o que está acontecendo e não só isso, também investindo em outras classes de ativos. Então, vamos aproveitar esse momento do investidor pessoa física, principalmente. Como é que isso deságua no empréstimo coletivo? O que é empréstimo coletivo? Como ele funciona? O que difere ele de um crowd equity? E tamanho de mercado? Vamos também agora fazer esse panorama aí de empréstimos coletivos da Cital aí, por gentileza. Legal. Eu vou falar, mas eu acho que uma resposta que eu posso dar junto com a Bia também, que entrou junto comigo na Cital, na realidade, há 2 anos atrás, então a gente foi aprendendo muito junto também. Eu também sou oriundo do mercado financeiro, diga de passagem, passei por private equity, por fusões e aquisições, até cair no mundo de empreendedorismo e depois disso no mundo de impacto.
E foi um aprendizado, na realidade, né? Mas a Citaui começou 14 anos atrás, numa época que não existia a expressão investimento de impacto, né? Isso foi feito nos últimos anos. E quando foi criada a Citaui, o investimento de impacto que existia era muito institucional. Então, na realidade, a pessoa física não tinha oportunidade de investir em projetos de impacto social e impacto ambiental. E a plataforma da Citaui de empréstimo coletivo ela foi criada justamente com a intenção de conseguir fazer uma mudança cultural no investidor, da mesma maneira que um consumidor está preocupado de onde vem o tomate, como que é produzido aquele tomate, começou a ter consciência também como que aquela organização que ele está investindo gera receita, né? Então, a gente vê alguns casos de organizações no passado que foram associadas a trabalho escravo, por exemplo, e aí ficaram super queimadas no mercado. Hoje o investidor também está mais consciente. Está alguns estágios atrás do consumidor, digamos assim, mas está ficando cada vez mais consciente. E a plataforma veio justamente nesse sentido. E a plataforma veio para democratizar o investimento de impacto. Então, o que a Citaui faz, na realidade? A Citaui é uma OCIP, é uma ONG, que conecta bons projetos com investidores e instituidores. Então, só para entender, a gente levar as rodadas para a plataforma não é o que remunera a Citaui. A Citaui tem patrocinadores que financiam esse projeto e a gente conecta as organizações, investidores que podem fazer investimento tão pequeno quanto R$10, é uma plataforma totalmente de fácil uso, a pessoa pode testar e fica recebendo relatórios tanto da evolução econômica e financeira das organizações, como de impacto também. Então, cooperativas na Amazônia, quantos cooperados aumentou entre um trimestre e outro, qual área protegida, que tipo de variação que teve de área protegida. O investidor de impacto hoje tem muito interesse também nesse retorno, que é um retorno não só econômico, é um retorno de impacto mesmo. O que eu esqueci, Bia? Mas, complementando um pouco, a Cital também é um negócio de impacto, né? A gente nasceu lá em 2008, é uma organização pioneira de soluções financeiras, visando o capital mais paciente, abundante e barato para esses negócios de impacto. Impacto positivo, tanto social quanto ambiental. E eu acho que para você ter uma ideia, assim, talvez trazer uns dados gerais, né? A gente já está na 10ª rodada de captação. Já são 58 negócios de impacto que passaram pela plataforma, cerca de 27 milhões captados. Então, a gente faz esse apoio e também não é só o investimento, né? Depois do investimento, a gente também oferece um acompanhamento durante todo o processo de pagamento dos investidores, dos empreendedores. Então, também a gente gera esse valor, né? É mais uma parceria. O Felipe, por exemplo, a gente manteve o contato durante todo esse tempo depois dele captar na primeira rodada da plataforma e a gente viu que ele já estava em outro estágio precisando de um novo, né, investimento e a gente está aqui apoiando de novo. Tá. Quem que define esses indicadores depois de acompanhamento? No momento que entrou a captação, o dinheiro foi alocado e a partir daí tem o pagamento dos juros, tá? Mas esses indicadores, quem que define o que o investidor quer saber? Vocês têm uma troca com o investidor, tem um consenso? Isso é um padrão? Como é que funciona isso? Não dá para padronizar muito, porque os projetos eles são muito distintos entre si, né? Então, a Citaui é holística nesse sentido, que atua em vários setores, várias verticais. E alguns projetos eles têm claramente as métricas de impacto para eles. Outros é menos claro, né? Então, cooperativas na Amazônia, como eu falei, que o objetivo é justamente reter a pessoa no campo produzindo para preservar a biodiversidade, para preservar hectares. A evolução de hectares protegidos ou dentro do contexto de uma cooperativa, isso é um dado importante. O número de cooperados é um dado importante. Né? Geração de renda na comunidade é um dado importante. Geralmente, isso é um pouco combinado entre a organização que está recebendo investimento e o patrocinador da rodada, que geralmente já tem uma temática que é próximo da sua missão. Né? Então, o patrocinador da rodada, essa rodada, por exemplo, é patrocinada pelo Instituto Sabin. Tá? Eles têm interesse em uma série de verticais, saúde uma delas, por exemplo. Então, eles têm interesse em ver algumas verticais, isso e com base nisso que os analistas definem quais são as métricas prioritárias para serem informadas e medidas ao longo da vida do investimento. Tá. Vocês mencionaram agora há pouco que a Citaui é uma OCIP, né? E você
Você falou uma ONG, mas é a mesma coisa? O CIP ONG é a mesma coisa? É mais ou menos a mesma coisa. Eu também não vou saber falar os detalhes para você não, tá? Mas é uma variação de ONG. E quando você fala, então, patrocinador, essa figura, então, desse, um exemplo, você falou o Grupo SEB, não é um mantenedor, é tipo um doador, que aí, a partir daí, esse dinheiro, esse capital é, então, alocado nesses negócios. A gente funciona no modelo que se chama Blended Finance, né? Finanças mescladas, eu acho. Mistas, híbridas. Híbridas, Blended Finance. Entendi. Então, o capital do patrocinador com o da pessoa física que entra na plataforma. Exatamente. Tá. Então, a pessoa física entra com o intuito de receber um retorno financeiro. Tá. E o patrocinador financia o custo da operação de análise, por exemplo. Né? Então, Entendi. toda a parte de análise, remuneração da equipe, por exemplo, o nosso processo de due diligence, que é uma análise aprofundada, dura mais ou menos 3 meses. É bem aprofundado. Ele é custoso, ele é super intensivo em capital humano. Tá. Tá, entendi. E pensando então na Orgânicos, né, uma empresa de varejo, vocês estão levando... Essa é uma pergunta que eu queria fazer sobre o modelo de negócio, mas antes disso, o varejo, como é que vocês enxergam o engajamento do investidor de impacto nesse setor de varejo? Porque eu imagino o seguinte, é um setor onde a pessoa, o consumidor, o investidor estão mais próximos. O cara compra uma camiseta, compra um alimento, compra uma coisa. Como é que vocês veem o varejo aí nesse caso como propulsor de investimento de impacto? A Bia passou por... A Bia, na realidade, ela entrou na Citaui como analista. Então, ela passou por vários projetos de organizações que eram B2C, organizações que eram B2B, e ela acho que viu a temperatura na linha de frente de como que é a reação diferente do investidor. Como é que foi, Bia? Pois é, acho que o Felipe pode comentar também depois, porque quando é para o varejo, eu acho que o investidor se sente até mais próximo, ele muitas vezes vira um consumidor, né? No caso, por exemplo, da Tucum também, que passou pela nossa plataforma, muitas pessoas comentaram que era cliente, já comprava e acabaram investindo na empresa porque acreditavam na causa, no impacto que ela gerava. Então, acho que é muito positivo ser varejo porque tem um contato direto com o consumidor final, né? Sim. O Felipe acho que pode falar melhor porque ele sentiu um pouco disso também, que gera um marketing orgânico, né, para as organizações que passam para a plataforma. Eu confesso que foi a Citaui que me ensinou a sentir esse gostinho do crowd, né? Obviamente a gente sempre acreditou no poder da rede, né? O modelo é esse, né? Conectar produtores a consumidores. Então, a conscientização, conectar esses pontos, usar a rede a nosso favor, sempre foi um conceito importante. Agora, o crowdfunding foi um conceito novo e a gente viu que encaixou lindo, né? Não só nessa tese de rede, mas justamente por esse potencial de crescimento da marca, né? Porque as pessoas têm contato, né? O B2C é isso, é a mesma figura, né? O investidor é o cliente, né? São pessoas que já estão inseridas no projeto, que acreditam, que querem apoiar. Então, isso tem um efeito impulsionador de rede tão grande, né? Que você deixa de ter clientes para ter sócios, para ter embaixadores, né? Eu acho isso muito poderoso. Então, uma pergunta até vinculando isso que você falou com o modelo de negócio, né? Porque se você está conectando o produtor ao consumidor final, né, fazendo um paralelo disso com o modelo clássico. No modelo clássico você tem um produtor, aí você tem um distribuidor, aí você tem um supermercado, aí você tem um não sei quem, o tiozinho aqui do delivery, você tem atacadista, distribuidor. E cada um aqui pingando um caixinha aqui. Então você tem a possibilidade de reduzir o preço para o consumidor final, justamente por levar direto do produtor. É isso? Isso tá certo o que eu estou falando? Perfeito. Então, um modelo de desintermediação. E como é que você acha que esse modelo de desintermediação, somado esse elemento natural de rede que você falou, de engajamento, quanto que você acha que esse elemento de preço também aumenta ainda mais a paixão dos clientes pelo teu modelo, pelo que vocês estão fazendo? Eu acho que o impacto, né, para o pequeno produtor está no cerne da decisão de consumo, né? Obviamente as pessoas querem se alimentar bem, se preocupam com a sua própria saúde
Mas existe essa preocupação hoje, né, de onde vem, né? Quem é o produtor? É um farm to table, como tem sido rotulado essa tendência, né, de consumo local, de ter proximidade com o pequeno produtor. Então, eu sinto que dar visibilidade a esses dados também é um impulsionador do consumo, né? E só para não deixar de mencionar, a desintermediação ela é super importante porque, como você falou, né, numa cadeia com muitos elos, como é a tradicional, acaba que o produtor é a parte prejudicada nessa história, né? Assim, ele fica com um percentual muito pequeno do preço final que chega ao cliente. E hoje a gente consegue remunerar melhor o produtor, chegando com um preço mais barato que o mercado no consumidor final. Então você vê, para além de toda essa beleza do impacto, com um preço mais barato, fica fácil decidir, né? Claro. Uma dúvida que eu tenho, eu vi isso há muitos anos atrás, era um dado até meio global, que falava que da produção agrícola, 30% era perdida em função desse excesso de etapas na logística, né? E aí, eu não sei se é uma coisa que vocês já viram, já mensuraram, já observaram, que você quebrando esses elos da cadeia, se existe uma eficiência maior em reduzir desperdício de alimento. Perfeito. Existe isso também. São outras alavancas, né, de ganho, de otimização da cadeia, que não é só cortar o intermediário, né? Então, você reduz o ciclo de vida do alimento, né? Isso também, especialmente num alimento fresco, né, um hortifruti, por si só, você já consegue trazer mais eficiência. Mas tem a beleza do digital, né? Tem a beleza de você incorporar tecnologia ao processo. Então, hoje em dia, né, quando eu reflito sobre isso há muito tempo, na verdade, mas para pensar a loucura que é você deixar um alface apodrecendo na prateleira do mercado, esperando alguém comprar aquilo. Pô, isso é desperdício, cara. Né? Então, se você já consegue dimensionar qual é o teu consumo, né? Eu como alface, cebola, tomate, você sabe quanto é isso por semana, eu consigo, através de uma análise preditiva, já avisar o produtor o quanto ele precisa produzir para atender aquela demanda. Então, ele não produz a mais, eu já sei quando eu preciso te entregar, então o produtor também colhe no momento certo para chegar fresquinho na casa do cliente final. Então, essa possibilidade de você trazer tecnologia, análise de dados, reduzir esse custo logístico, também traz eficiência para o modelo. Entendi. E vamos pensar então agora, né? Você falou da pandemia pouco tempo atrás, né? Eu não sou um grande exemplo de pessoa que sabe exatamente, eu como tanto de alface, eu como tanto de tomate, assim, eu vou meio que no... Eu ainda sou, vou no mercado, eu vou olhando, eu vou trazendo. Eu preciso ainda virar essa chave tecnológica. Mas pensando na pandemia, né? Principalmente pessoal que ficou em casa, pessoal que se alimentou mal, um monte de gente que eu conheço que engordou para burro, tá com problema de sangue, de saúde, agora depressão, deixar os problemas orgânicos de lado aí, eu acho que agravou um pouco a questão do sedentarismo, agravou um pouco a questão do consumo de alimentos, né, hiperprocessados e tal. Então, você falou agora há pouco desses 10%, 3% de alimentação orgânica. Qual que você acha que é o desafio à frente para conseguir levar o orgânico de uma forma realmente para se tornar a maioria da alimentação? Seja usando a tecnologia, seja usando a comunicação, mas como é que a gente aumenta o volume de alimentação orgânica diante de uma população que ainda come o salgadinho, que ainda, né, não está tão atenta ainda a essas questões de alimentação orgânica? Eu acho que a resposta é uma só: preço. Né? A conscientização, ela vem aumentando, né? Ela é um fator de transformação
geracional mesmo, né? Então as novas gerações estão cada vez mais preocupadas com isso. É claro que você tem níveis diferentes, em classes diferentes, isso é natural, mas já existe técnica agrícola hoje, já existe tecnologia para a produtividade do orgânico ser equiparável, quando não superior, à do produto convencional. Então, O que você quer dizer por produtividade? o custo unitário de produto mesmo, né? Quando você faz essa conta, dá para o preço do orgânico se aproximar mais do preço do produto convencional, né? Então, por que que não chega lá, né? Justamente essa é a nossa tese, né? Através do modelo de negócio, da tecnologia, esses fatores que a gente mencionou aqui, a gente acredita que é possível que o orgânico se torne um mercado de massa, né? Ele não é um produto premium, de nicho, que vai estar sempre destinado a uma classe A, né? A gente consegue resolver gargalos, barreiras estruturais que hoje fazem com que o produto seja mais caro. Mas uma vez que você diminua essa barreira de preço, era o que a gente estava falando. Poxa, se você tem um produto mais seguro, mais saudável, com impacto positivo, ao mesmo preço, é uma escolha óbvia de ser feita, né? E você falou preço, então deixa eu tentar fazer um gancho disso com investimentos. Né? O famoso retorno financeiro acima de tudo. Né? Quando a gente está falando de um empréstimo coletivo para uma organização que tem impacto, que tem propósito e aí por diante, você está claramente direcionada a um público de investidores que está atento a isso, que quer esse tipo de informação, que quer ter sabe, eu estou pondo meu dinheiro aqui porque eu quero conhecer, eu conheço a empresa, eu gosto da empresa, eu acredito nela. Mas a gente sabe também que a maioria dos investidores, né, quero colocar para ter o maior retorno possível no menor espaço de tempo possível. Né? Então, essa priorização do retorno financeiro acima de tudo. Como é que vocês veem o empréstimo coletivo diante desse cenário, desse mindset? Não é uma palavra que eu gosto, mas esse mindset de investimentos. A Orgânicos foi objeto de investimento na nossa primeira rodada, né? Então a gente era um novato na plataforma. E lá já teve 90 investidores naquela ocasião. O que eu sinto com a evolução da plataforma, agora que já está com acho que 30 empresas na carteira, é que a gente atingiu eu não vou dizer que é um planalto, mas também não é um platô, é meio do caminho, mas está meio flat, né? Todo mundo que tem uma argumentação de impacto muito forte, né? Esse público, os early adopters, eles já estão dentro dessa rede. E agora, para virar mainstream, eu preciso realmente ter retornos mais altos ou mais compatíveis com retornos de mercado. Eu acho que aqui, na realidade, um paralelo muito forte com o que você falou. Preço, aqui para a gente, preço é taxa, né? O que acontece é que a gente depende, para poder colocar mais pessoas mainstream para a nossa base, a gente depende de uma estabilidade macroeconômica. Então, enquanto que há um ano a gente fez uma rodada 6,5% ao ano, foi a taxa de uma rodada na Amazônia que a gente fez, foi a nossa maior rodada de 2,5 milhões, e a gente fechou em acho que 2 semanas mais ou menos, agora a gente demora mais tempo porque a Selic sobe, então a gente está concorrendo com um tesouro direto, né? Com um fundo de CDI. Então, eu acho que assim, para poder atrair investidores mainstream, eu preciso de uma estabilidade macroeconômica. Isso é falando uma coisa. Como que a gente atua nesse meio tempo? Porque fica difícil a gente concorrer com uma Selic tão alta. Para muitas organizações, sobretudo as organizações que são mais frágeis, muitas delas na Amazônia, por exemplo, a gente consegue investidores que estão dispostos a colocar com taxa zero, por exemplo, para o empreendedor receber uma taxa mesclada, uma taxa que fica relativamente mais baixa, né? Então fica um pouco de retorno de mercado para os investidores que precisam de retorno de mercado e alguns investidores, geralmente grandes instituidores e parceiros, que compram um empréstimo a taxa zero, de tal forma que chegue a taxa zerada. Esse é um cobertor super curto, esse tipo de recurso, né? Então a gente guarda ele para aquelas organizações que realmente têm um impacto altíssimo e que também não conseguiriam pagar um empréstimo caso contrário. Mas tudo isso, na realidade, é uma coxa de retalho para poder chegar no tal do preço, que no meu caso é o retorno financeiro. Entendi. E como é que você acha, quanto isso você acha que tem a ver com educação financeira? Qual que é a educação financeira? Porque a gente sabe que no Brasil não é
referência mundial, né? Qual que vocês acham que é o papel da educação financeira? Pessoa que, às vezes, ela faz isso porque ela nem sabe, ela não entende, ela não sabe o que é taxa. Ela não sabe o que é, ela não sabe nada, ela sabe que se eu vou pôr na poupança, sei lá, o quanto que a educação financeira atrapalha também o desenvolvimento do empréstimo coletivo. Você quer responder, Bia? Nesse sentido, acho que a Cital tenta fazer uma parte dessa educação. A gente tem um blog, né, que a gente já divulgou tanto a questão de investimento de impacto, o retorno também, a diferença de crowdfunding, crowdlending, também blended finance. A gente tenta apoiar um pouco nessa frente, né? E eu acredito mais que as pessoas que investam na plataforma veem mais o impacto, né, em si. Então, a gente mostra o impacto das organizações junto ao retorno financeiro para trazer eles. Eu não sei se eu consegui te responder bem, mas sim, tem um peso a pessoa não ter a educação financeira, mas a gente tenta trazer um pouquinho dessa educação para o nosso Eu acho que até, deixando mais abrangente aqui a educação financeira, eu acho que tem algumas coisas, né? Na verdade, é uma parcela pequena da população que hoje tem condições de fazer investimento. A maioria das pessoas estão, na realidade, fechando as contas no final do mês e olhe lá. Sim. Então, a gente está falando de educação financeira, mas também as pessoas precisam ter disposable income, né? Precisa ter renda adicional para poder eventualmente entrar nesse universo de investimento. E para os próprios empreendedores, na verdade, os projetos vão ser qualificados na medida que tem mais educação financeira para os gestores do projeto. Então, a gente está com um caso aqui que não é incomum na plataforma, mas, como eu disse, os empreendedores são muito heterogêneos, né? Mas o Felipe é um cara super qualificado, super gestor, tem muita habilidade. Mas tem muitos gestores que a gente conversa, que acaba não investindo, que na realidade tem muito menos sofisticação do ponto de vista de gestão. A gente avalia qual que é a nossa capacidade de ajudar aquela organização. Muitas vezes a gente entra e a gente, como faz esse papel de capacitação técnica também das empresas, dos empreendedores, a gente vai em frente. Mas essa educação vale para os empreendedores também. Entendi. Se vocês me permitirem também contribuir com esse tema, que eu estou aqui na frente do orgânico, mas eu sou economista de formação, sou financeiro, então é um tema que me interessa muito. E eu gosto muito da analogia que o Bruno usou no começo, da comparação com o consumo consciente, né? Então, é claro que a maioria das pessoas compra o que é possível para se alimentar e fecha as contas no final do mês, né? Então, você exigir conscientização dessa pessoa é um pouco demais, né? Mas falando das pessoas que têm oportunidade, né, de tomar uma decisão de consumo diferente, de ter a sua poupança e decidir como investir no final do mês, eu acho que é um processo, né? Uma vez que você pode só ir no mercado e comprar qualquer coisa que você precise sem pensar a origem do alimento, o consumo consciente já te faz pensar, né? Pô, qual é o impacto dessa empresa? Será que tem trabalho escravo? Será que tem algum impacto positivo, alguma política afirmativa, algum impacto ambiental para o mundo? E do lado da finança, eu acho que é muito parecido, né? O processo de conscientização, né? Quer dizer, a pessoa normal vai botar no fundo que o gerente do banco sugerir. Agora nasceu uma geração de traders aí, né? Então... Com os gurus do YouTube, né? Exato. Então, de alguma forma, o tema, né, tem se popularizado no sentido de, pelo menos, as pessoas terem noção de que classes de ativo existem, que possibilidades existem, e uma vez que esse universo se abre, descobrem também a possibilidade de investir numa causa que eles acreditam, né? Sim. Então eu acho que isso muda muito, né, em relação a você simplesmente olhar taxa e não ter clareza de onde esse recurso de fato está sendo aplicado, né? Entendi. Eu acho muito legal o que você falou, Felipe. E aí eu fico pensando aqui nas barreiras de entrada para o investidor também, né? Que tem educação e tem a renda disponível. E aí acho que até nesse sentido, quando a plataforma foi criada, até um ano atrás, a gente tinha um parceiro tecnológico e nosso mínimo a ser investido era R$1.000.
hoje passou a R$10. Então, a pessoa que quiser ter o gostinho do investimento de impacto com o risco zero, basicamente, você está colocando R$10, você vai receber reportes a cada 3 meses, sabendo como aquela organização que você se interessou evoluiu do ponto de vista comercial, do ponto de vista de impacto. É uma maneira de reduzir essa barreira de entrada para esse investidor que pode se encantar e entender, na realidade, que retorno é uma coisa muito mais abrangente do que só os economics. Então, até aproveitando esse gancho, para fazer, eu gostei do que você falou, juntou o lado do consumidor, do investidor. Então, tentando pensar também nessas duas pontas, né? O produtor e o investidor. Então, no caso da Orgânicos, né? Na prática, assim, como é que esses reportes trimestrais, por exemplo, de quem entrou na primeira rodada, agora na segunda rodada, que tipo de informações você oferece, por exemplo, sobre não sei quais são os indicadores, mas sobre a qualidade da vida do produtor, sobre a geração de renda para esse produtor, ou sobre quanto que ele está produzindo a mais ou a menos, do lado do investidor e do lado do produtor. O que você vê na prática, já com o teu modelo de negócio estabelecido, com a plataforma rodando e tal? Como é que você vê essa solução da Orgânicos trazendo esse impacto concreto, né? Isso que a gente nem falou muito do lance de empresas por aí que falam que são de impacto, mas não são coisa nenhuma, né? Mas até prefiro melhor deixar de fora esse assunto, mas já que se você faz impacto de verdade, como é que você vê essa qualidade da vida do produtor na prática, vis-a-vis os reportes trimestrais, vis-a-vis o acompanhamento financeiro? Não sei se essa pergunta você me fez entender. Pensando no produtor agora, o produtor. O que você comunica para o investidor sobre quanto que a vida desse cara está melhorando e o que você tem visto na prática? Exemplos de cases de produtores que aumentaram, compraram mais terra, estão produzindo mais, ou diversificaram a produção, ou mandam notícia de que como eu estou feliz, coisas do tipo. Como é que está esse impacto acontecendo na prática? Boa. Bia, quer falar dos indicadores? Eu compartilho um pouco da experiência aqui. Sim. Que quem me cobra os indicadores é ela, tá? Eu pensei na hora, quando você falou sobre isso, dos produtores, numa conversa que eu tive com um cooperado lá. Um pequeno produtor chamado Pedro, se eu não me engano. Acho que era Pedro, né, Felipe? Era Pedro. A gente, durante esse processo de due diligence, né, como o Bruno falou, é uma análise mais aprofundada. A gente fica em torno de 3 meses, né, estudando aquela organização, a gente faz visita e tudo mais. E fala com os cooperados, pessoas, pequenos produtores, quem tiver, né, com impacto. E nisso ele comentou comigo. Eu falei assim, qual é o benefício que você vê de ser o fornecedor da Orgânicos Inbox e tudo? Ele falou assim, e mudou minha vida porque agora eu tenho uma geração de renda segura. Então isso me chamou bastante atenção, porque, como o Felipe falou, dessa demanda, né, preditiva, ele já sabe o quanto ele vai receber e ele se sente seguro. Ele falou, com isso eu consegui comprar uma moto, por exemplo. Então, para ele gerou muito valor. Ele falou, consigo me sustentar só com o Orgânicos Inbox. Ele falou que era cerca de 80% da receita dele. Mas, como já era certo, ele se sentia seguro, enfim, em relação a isso. Outro ponto, sobre os indicadores, a gente realmente mapeia quem são os fornecedores, né? Quantos estão fornecendo para Orgânicos Inbox. E é interessante comentar que na primeira rodada, se eu não me engano, tinham 67 fornecedores, né, que estavam sendo impactados. E hoje já são 116. E aí a gente viu realmente que praticamente dobrou de tamanho, né? Então o impacto cresceu junto, isso é bem legal. E é isso, a gente está pensando em construir novos indicadores assim, a 4 mãos, né, durante o acompanhamento mais para frente, de, por exemplo, mapear as terras, né, de hectares preservados, porque não tem uso de agrotóxicos e tudo mais. Mas, a princípio, esse é o indicador principal. Como essa história do Pedro, eu conheço dezenas, né? Para a gente é muito claro, né, o quanto que a gente consegue gerar de valor para o pequeno produtor, né? Mas, basicamente, está aí, né, em ter recorrência, né, ter a constância de um canal de escoamento seguro ali para a produção, então a previsibilidade de volume, a renda, isso por si só já muda o cenário desse pequeno produtor. Então
isso muda em extensão em mais produtores impactados, mas eu acho que também em profundidade para os produtores da rede. E só de eu estar falando essas nomenclaturas de extensão e profundidade já tem a ver com o contato que eu tive com a Cital, porque na prática a gente, quando começou, a gente sabia que fazia o bem, mas não sabia exatamente como medir também, né? Então eu acho que a Cital também ajudou, trouxe um arcabouço metodológico da teoria da mudança, né? A gente refletiu junto sobre quais KPIs medir, né? Como que de fato a gente estava ajudando. Então eu acho que esse instrumental também nos ajuda a conseguir até mensurar e comunicar melhor o que a gente está fazendo, né? Porque o dia a dia do negócio também é bastante corrido, né? E você tem uma série de coisas para ver, para garantir que o negócio esteja de pé, e às vezes o reportar o impacto também se torna um desafio. Então, acho que a Cital também apoia nesse sentido. Legal. Esses KPIs, eles são específicos da Cital? Isso faz parte de um programa global, alguma coisa tipo um ESG, um GRI, alguma coisa? Que indicadores são esses? Acho que a Bia até sabe, mas a gente até falou um pouco sobre isso, né? Eles são desenhados para cada projeto, porque cada projeto tem a sua característica, as suas peculiaridades. Mas eles não são indicadores nossos. A gente tem uma metodologia de acompanhamento também, mas aí tem uma outra visão. Ele tem uma visão mais de entender como é que está a maturidade, tanto de impacto quanto econômica das organizações, e trazer ferramentas para poder acelerar esse amadurecimento das organizações. Mas isso é mais uma metodologia de acompanhamento do que os KPIs em si. Tá, entendi. Eu gosto muito de pensar, eu pergunto isso por causa das narrativas, né? Esses KPIs, eles são dados que aí eles precisam ser colocados numa determinada ordem e vinculados a uma história para que seja um investidor, ou seja um cliente ou um produtor, compreenda isso e fomente, né, esse crescimento. Então, a gente tinha falado lá atrás sobre comunidades, né? Então, comunidades de investidores, consumidores, investidores, produtores. Como é que vocês veem, então, a alimentação orgânica como um elo de união entre essas pessoas? Assim? Como é que, até pensando um pouco já indo para o futuro, como é que você vê a alimentação orgânica sendo algo que estimule as pessoas a se preocuparem mais com a natureza dos seus investimentos ou com a qualidade até mesmo o consumo consciente de alimentos ou de produtos, de roupas e aí por diante? Como é que vocês acham que a comida faz pessoas se aproximarem? Não sei se acho que essa é a pergunta. Essa é Tem uma forma mais conceitual, até mais. Essa é profunda. Bom, como eu falei, né? Eu sou economista de formação, minha carreira foi bem financeira a princípio e não me imaginei, né? Empreendendo na área de alimentação, né? Então, o que me capturou nessa história? Eu também tive um momento, né, de reflexão, né, de propósito, né, do que eu queria fazer na vida. E realmente, quando me debrucei sobre essa tese da alimentação, você pensa que, cara, para alguém que vive num contexto urbano, né, um yuppie, né, correria de trabalho, você mal consegue se alimentar bem, o que mais te conecta com a natureza do que o alimento? Né? Então, aquilo ali é uma lembrança diária, né, do que vem da terra, do que nos conecta como insumo, como base orgânica. Então, acho que isso é muito forte, né? Orgânico num contexto mais amplo, né? Da terra mesmo, né? Da organicidade desse mundo, né? Então, eu acho que esse é um lembrete diário e que, de alguma forma, desperta essa curiosidade, né? Seja ela a mais ingênua do sabor, né? Da textura, mas a reflexão sobre de onde vem, quem produz, como faz. Eu acho que é uma tendência de consumo global hoje, como a gente falou, né? O farm to table, o consumir local, o querer saber a história desse produtor, né? Então, eu acho que esse é um caminho sem volta. Sim.
Eu acho legal, eu fiz essa pergunta assim, tanto sobre a perspectiva intelectual da palavra, como você falou, da pessoa pesquisar, da onde vem a comida, quais são os nutrientes, como é que isso, e aí por diante. Mas esse aspecto de comunidade, inclusive, da pessoa, uma vez se alimentando melhor, ela pode, tudo indica que ela também passe a praticar atividade física, passe a acompanhar seus investimentos de uma forma mais consciente. Então, eu vejo o alimento realmente como o primeiro passo para tudo isso poder acontecer. Inclusive, eu vi Eu acho isso também. o Jordan Peterson, que é um psicólogo que eu gosto muito, ele falou uma vez que acompanhou um estudo acho que foi da ONU, não lembro. Reuniram vários Nobéis lá de economia, os caras fazendo umas contas loucas lá sobre, como é que a gente, de fato, resolve o problema do mundo. Para onde a gente olha, a gente vê problema. Então, o que resolve? E o cara falou, cara, nutrição infantil. Ponto. Por quê? Você vai resolver a nutrição infantil, você está lidando com o desenvolvimento encefálico da criança. Você está lidando, consequentemente, com o cérebro de uma criança que um dia vai crescer e vai poder resolver problema que nós aqui não estamos conseguindo. Né? Então, o alimento vem daí. E eu penso na pós-pandemia, após esse choque que nós tivemos de distanciamento social, essa coisa, o orgânico do alimento ser assim falou, essa reconexão com a terra, e também esse indutor de investimentos mais conscientes, de práticas físicas mais conscientes, de relacionamentos mais conscientes e, consequentemente, de uma vida mais consciente, né? E tô falando aqui, tá? Se vocês quiserem me interromper, fique à vontade. Tô vibrando. Que eu acho que é um pouco isso, meio que caminhando pro final da nossa conversa, que é assim, para onde que a gente está indo, então, né? Que mundo que a gente quer encontrar daqui 30 anos, daqui 50 anos? Investimentos, alimentos, né? Qual que é essa harmonia, né, entre o campo e a vida urbana? O que vocês enxergam? Eu lembrei, quando você fez a última pergunta, eu lembrei de um sitcom, eu não lembro qual é o sitcom americano, bobo, né? Mas é um camarada, ele abre um restaurante que os alimentos, eles vêm num raio de, sei lá, eu vou chutar, tipo 50 quilômetros do restaurante. E aí o restaurante vizinho vai e muda a estratégia e agora passa a ser 20 quilômetros de distância. Então essa consciência, eu morei em Palo Alto, né? Então a feirinha lá fala qual era a distância daquela produção. Então esse é um movimento que eu acho que ele é inevitável. E até de certa forma, quando você fala, eu acho que começa com alimento, geralmente começa com alimento, né? Porque é uma necessidade básica nossa. Mas para muita gente, tanto investimento de impacto como alimentação orgânica ainda é muita novidade. E pode ser que o ponto de contato seja esse podcast para muita gente, né? Então eu acho que é um movimento muito integrado de conscientização, de organização, de organizações, de boutiques de investimento, como é o caso da Cital, e de comunicadores, como é o seu caso também, de levar essa plataforma, que é super importante. Eu vejo que é inevitável, vai acontecer, mas no fundo a gente quer acelerar isso porque a gente sabe que é para o bem da sociedade como um todo. Muito legal, muito legal. E fala um pouquinho, o que você acha? Que mundo que você quer deixar para os teus, não sei se você tem filhos, mas assim, que mundo você quer deixar para os teus filhos e netos? Vou ter em breve filhos. Muito bom. Mas eu acho que a gente se esforça para até onde a gente consegue levar esse mundo, né? Mas eu acho que o esforço aqui de leitura talvez seja mais amplo do que esse, né? De uma projeção aqui de futuro para além do que o meu esforço vai ser capaz de fazer, né? Mas quando eu leio assim, né? Para onde a gente está indo, eu acho que um bom indício são as novas gerações, né? Então você já vê claramente mudança, né? Por mais que esse processo de conscientização seja lento para cada um de nós individualmente, cara, a molecada que tá vindo aí tem outra cabeça, né? Então, assim, coisas que a gente tá aqui desmistificando como a conscientização, para eles é óbvio a sustentabilidade, né? É óbvio o consumir mais saudável, né? É fácil comprar, fazer a sua feira com o celular que está na palma da sua mão, né? Então eu acho que a tecnologia também tem muito a ajudar nesse processo, né? Eu acho que essa é parte do esforço, né? De facilitar a decisão, né? Trazendo conveniência, trazendo reduzindo a barreira de preço, como a gente falou,
mas que no final do dia é fazer melhores escolhas, né? Então eu acho que a gente está num caminho muito bom disso e eu vejo bons indícios nas novas gerações que estão chegando. Legal, legal. E Beatriz, eu queria até pedir desculpa para você, porque é novidade para mim isso de ter uma pessoa remota. Então, qual que é a sua opinião? Como é que você... Pensando em... Esse fone aqui está mais atrapalhando que... Pensando em finanças do bem, pensando em esse pós-pandemia que teve o distanciamento social, ou então essa reaproximação social. Seria muito legal se você estivesse aqui presencialmente. Mas qual que é a sua ideia? Sobre impacto, né? A gente fala muito sobre impacto. Estendendo a noção de impacto para a vida do indivíduo, né? A gente pensa no impacto que eu vou gerar para um produtor, para o meio ambiente e tal, mas pensando no impacto, então, nessa consciência, o impacto, quanto que a vida de cada indivíduo melhora, se alimentando melhor, investindo melhor e, né, e como eles já falaram muito bem, também, enfim, incorporando esse, digamos, a geração mais nova, incorporando esses princípios para o dia a dia, para o caminhar da vida. O que você acha? Eu estava pensando aqui, é uma questão um pouco filosófica, né? Estava pensando no mundo para os meus filhos, mas o que eu espero, e eu acho que a gente está caminhando para isso, é mais conscientização e responsabilidade. Cada um ter responsabilidade das suas atitudes, dos seus investimentos, do seu consumo, porque, né, o mundo precisa, né? As questões climáticas está aí como nunca mais alarmante. Então, eu acho que é mais nesse quesito, cada um se responsabilizar por si, já é um avanço, né? Nos seus investimentos, o que acredita não é só dinheiro, tudo não é só dinheiro, né? Vamos dizer assim, tudo tem um impacto, né? É justamente isso que você está falando, os negócios geram um impacto, então, realmente pesar esse impacto social e ambiental também nas escolhas, acho que é por aí. Muito legal. Olha, eu não tenho mais perguntas. Se vocês tiverem alguma consideração final, a gente encerra com chave de ouro esse episódio híbrido inaugural. E eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Para mim, ela foi muito rica. Muita coisa que eu não tinha ideia sobre o mundo dos orgânicos. Te agradeço por isso. Eu já tinha um mínimo contato com o conceito de empréstimos coletivos. Mas eu vejo que, vocês estão... é muito legal o que vocês fazem, a quantidade de investimentos. E eu vejo que esse ecossistema de impacto que a gente fala, né? Ele está crescendo e a gente ainda briga um pouco com esse old school de investimento, lucro acima de tudo e tal. Então, eu queria parabenizar todos vocês pelo trabalho, assim, a minha função aqui como comunicador é simplesmente tentar mastigar e entregar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. E vejam, né, consultem Orgânicos Inbox, consultem Cital Investimentos. E é isso, muito obrigado, muito obrigado. De verdade. Muito obrigado pelo convite, foi um ótimo papo. De verdade. Acho que eu estou meio atordoado ainda com a questão do fone de ouvido e tudo, mas eu estou muito feliz por essa conversa e vamos para uma próxima então. Show de bola. Só para complementar, gente, a Cital está com uma rodada aberta, a 10ª rodada, que você que está assistindo pode investir na Orgânicos Inbox através do site emprestimocoletivo.com.br. Lá a gente está com uma carinha nova, Cital passou por um rebranding, é bem intuitivo. Você clica que quer investir, vai ser direcionado para um site que é da Mova e você seleciona o valor que você quer investir. A partir de R$10 você consegue fazer um investimento, você cria um login que é bem rapidinho e depois disso você confirma. A princípio vai ser a reserva do seu investimento. Logo depois você vai receber um boleto e você paga esse boleto e você vai ter um retorno de 16% mais um impacto social e ambiental. Show de bola. Muito bom. Valeu. Obrigado, Renato. Foi um prazer. Muito obrigado. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.